semana o requerimento para a criação da Frente Parlamentar do Futebol Catarinense, na ALESC. A iniciativa busca reunir parlamentares para discutir e apoiar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte em todas as regiões do estado. E sobre isso, para explicar para a nossa audiência, está na linha o próprio autor, deputado estadual Mário Mota. Sempre um prazer falar contigo aqui na Rádio Cidade. Boa tarde, seja bem-vindo. Explica para a gente o objetivo desta frente parlamentar. Boa tarde, meu querido amigo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da nossa Rádio Cidade. Nós criamos a Frente Parlamentar do Futebol Catarinense na Assembleia Legislativa, mandamos esse requerimento para a criação, reunindo parlamentares para discutir e apoiar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte em todas as regiões do estado. A frente terá como objetivo, amigos, acompanhar e promover ações para fortalecer o futebol catarinense, mas em dimensões que naturalmente não têm uma visão tão direcionada, articulando projetos legislativos, estimulando parcerias institucionais e iniciativas que contribuam para o avanço técnico, social e econômico da modalidade, mas com um olhar voltado para o trabalho social das equipes de futebol tradicionais do nosso estado. No último sábado, dia 5, aqui em Florianópolis, antes da partida entre Figueirense Futebol Clube e Clube Náutico Marcílio Dias de Itajaí, nós articulamos um encontro das duas diretorias para sentir qual era a possibilidade e como eles, como grandes equipes do nosso futebol, entendiam uma agenda conjunta para dar mais representatividade e organização ao futebol catarinense. Para se ter ideia, entre os pontos que nós destacamos nessa reunião, que foi muito proveitosa, estão a necessidade de investimentos em infraestrutura esportiva, a valorização das categorias de base das equipes e o apoio a clubes de pequeno e médio porte, considerados fundamentais para a formação de atletas e para a inclusão social de jovens. Eu quero destacar finalmente, e estarei livre, abrindo possibilidade de qualquer dúvida, um requerimento que cita o potencial do futebol como um vetor de desenvolvimento regional e de incentivo ao turismo esportivo e à economia das várias regiões de Santa Catarina, meus amigos. É interessante porque quando a gente fala de futebol, e aí falando do Sul e Sudeste, a gente vai citar primeiro as equipes do Rio, depois de São Paulo, depois o Rio Grande do Sul com o Clássico Grenal, até aparece o Paraná e depois a gente fala em Santa Catarina. Quando a gente fala em turismo, aí não, aí o nosso estado, ele aparece até liderando, seja no quesito praias, seja no quesito serra, ou enfim. A tua ideia então é que a gente consegue juntar as duas propostas e promover então a partir disso o turismo esportivo em Santa Catarina também. Bom, se nós já temos resposta no turismo, de um modo geral, na relação que é perfeita com a natureza em todos os seus potenciais, imagine se conseguirmos também trabalhar o futebol em prol das nossas regiões. O que aconteceu, por exemplo, com a Chapecoense, no lamentável acidente com o avião da Lamia, na Colômbia, acabou trazendo para Chapecó, pelo lado inverso, uma propaganda de tal maneira que o Brasil inteiro, o mundo todo, conhece Chapecó, ou pelo menos tem como referência Chapecó, a partir do desastre com a Chapecoense. Invertam o papel. Se pudermos, de algum modo, trabalhar as questões relacionadas ao futebol, especialmente ao futebol profissional, mas com uma visão social do que o clube faz na sua cidade, no entorno dos seus campos, dos seus estádios. Nem todos têm patrimônio. Poucas são as equipes que têm os seus próprios estádios em Santa Catarina. A maior parte deles são estádios do município, quase sempre. Então, precisaríamos trabalhar as nossas equipes
para que elas pudessem se estruturar nos aspectos do futebol profissional, do seu time, do seu estádio, mas principalmente, como é o caso, por exemplo, do Centro de Formação e Treinamento do Figueirense, que não lhe pertence, pertence a uma associação de amigos do Figueirense, que adquiriu uma gleba de terra bastante grande ali ao lado do Morro do Cambirela, em Palhoça, construiu campos de futebol que são utilizados pelo clube, mas, como eu disse, não pertencem ao Figueirense, pertencem a essa associação que cedeu por comodato a utilização de vestiário e tudo mais ao clube, também para suas categorias de base. O que nós pretendemos é estruturar as equipes de futebol estimuladas por essa frente parlamentar para que eles tenham os seus centros de formação e treinamento, para que possam ter alojamentos para trazer jovens de todo o Brasil, se for o caso, que tenham potencial para o futebol profissional, que possam viver um tempo neste centro de formação, que tenham assistência médica, psicológica, odontológica, e que esses centros de formação, como é o caso do Centro de Formações do Figueirense, fica ao lado de uma comunidade bastante carente, vulnerável, Aririú Formiga. O Figueirense poderia utilizar parte do tempo preparando seus atletas de base, utilizar parte da semana para treinamento dos profissionais e, nos horários vagos, ceder as suas instalações para atendimento à comunidade do seu entorno. Por exemplo, a primeira intenção nossa, e estamos trabalhando para isso, inclusive buscando efetivamente medidas como emendas impositivas, para a construção de 2 consultórios dentários junto ao CFT do Figueirense, que atenderia, num período, atletas da base e, no outro período, crianças dessa comunidade vulnerável no entorno do estádio. E isso vale para qualquer coisa. Uma academia, por exemplo, de artes marciais que atendesse jogadores num determinado horário e no outro horário atendesse as mulheres deste bairro que sofrem violência doméstica e que aprenderiam a se defender também. Coisas dessa forma, com projetos sociais, podem abranger Ferroviário, Tubarão, podem abranger, sem qualquer sombra de dúvida, todas as equipes, como Chapecoense, Joinville, Criciúma, Blumenau, enfim. A ideia é Avaí, Figueirense e todas as demais equipes que contemplam o futebol de Santa Catarina. Perfeito, deputado. Muito interessante o projeto. Fica aqui no ar o convite. A partir do momento que a gente tiver novidades aí da instalação da frente parlamentar, o deputado está convidado aqui a voltar à Rádio Cidade. Eu agradeço a entrevista. Uma boa tarde, Mário Mota. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Estaremos sempre à disposição. Vamos fazer uma boa tarde. Até a próxima. Tá aí então o deputado estadual Mário Mota trazendo detalhes da criação da Frente Parlamentar do Futebol Catarinense. 1h42, rápida parada, na sequência voltamos com mais Jornal da Rádio Cidade. Você está ouvindo o jornal mais completo da região.